Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Hoje o mundo foi enriquecido com mais um cidadão brasileiro de nome Arthur. Então, uma intenção especial por ele, pela família. Depois nós temos também as intenções lá do Canadá, mais de 40 intenções colocamos no altar e outras intenções nossas particulares. Então vamos colocar nessa missa nossa família, nossos parentes e amigos, nossos queridos falecidos, nossos doentes, nossos problemas de cada dia, também nossas falhas, pedindo perdão com ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Oremos. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos homens, e nesta quaresma nos alegrais com graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes, para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo, e guarde os que já foram batizados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações, para onde foram, vou recolhê-los de toda a parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país, nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com os seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade, e os purificarei. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei a meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre, também eles com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles porei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. O Senhor nos guardará qual pastor o seu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor o seu rebanho. Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciai nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará qual pastor o seu rebanho. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Pois na verdade o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria, afluirão para as bênçãos do Senhor. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Então a virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto. Serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. De pé aclamamos o Santo Evangelho.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. Virão os romanos, destruirão nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Esse evangelho é muito significativo. É o tribunal da iniquidade. Um tribunal absurdo que jamais aconteceu na história. Vejam, imagine um tribunal. Lá está o juiz supremo, estão os advogados, estão os réus, está o júri e todo o povo curioso assistindo àquele tribunal. E no meio um réu. E o juiz, o que ele fala? Este homem é um criminoso, porque ele atenta contra os nossos direitos. Nós estamos perdendo a autoridade por causa dele. É verdade que dizem que ele é benfeitor da humanidade. Ele cura os cegos de nascença, ele cura os aleijados. E ouvimos dizer que ele até ressuscita mortos. Ressuscitou Lázaro, um benfeitor da humanidade. Mas ele nos prejudica. Ele está tirando o nosso lugar, está tirando a nossa autoridade. Por isso deve morrer. Já ouviram algum juiz falar isso? Esse homem é inocente, mas ele deve morrer porque nos prejudica. E o juiz continua. Dizem que ele faz muitos milagres. E todo mundo comprova esses milagres. Não podemos negar os milagres, porque todo mundo está a favor dele. Ele ressuscitou um jovem de Naim. E toda a cidade ficou sabendo. Não podemos ir contra uma cidade. Ele curou um cego de nascença. Todo o bairro do cego conhecia o cego.
do testemunho dele. Não podemos negar esse fato. Ele ressuscitou a Lázaro. Cidade toda de Jerusalém ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo. Até os romanos ficaram sabendo. Até lá em Roma ficaram sabendo. Cláudia, a esposa de Pilatos, manda cartas para Roma, cartas para o imperador, contando tudo o que acontece aqui na Palestina. E ela é amiga do Nazareno. E lá em Roma estão sabendo de tudo. Então não podemos negar o milagre. Mas nós somos como contra ele. Apesar de tudo, nós procuramos argumentos contra esses milagres. Invocamos a autoridade de Satanás. Ele faz milagres pelo poder de Satanás. Aí quem se revoltou contra nós foi o povo. O povo deu risada de nós. Satanás faz milagre pelo poder de Satanás. Então Satanás se converteu. Satanás, o diabo, é bonzinho. Onde se viu Satanás curar os doentes? Onde se viu Satanás dar a vista a um cego de nascença? Onde viu Satanás ressuscitar um morto de 4 dias? Onde se viu Satanás alimentar toda uma multidão de 5.000 pessoas? Onde se viu isso? O povo está dando risada de nós, porque falamos que ele faz tudo isso pelo poder do diabo. Que bonzinho ficou o diabo! E ele fala, se vocês forem bons, vocês vão para o paraíso. Mas que diabo é esse? Que diabo é esse? O povo está contra nós. Isso fala o juiz no tribunal. Mas esse homem deve morrer, porque ele nos prejudica. Nós inventamos um outro argumento, que ele é um revoltoso, se revoltou contra César, ele quer ficar rei no lugar de César. Aí foram os romanos que deram risada de nós. Os romanos dizem, mas esse homem é pacífico, só fala de paz. Esse homem não tem soldado nenhum. Os amigos dele andam descalços, não tem nenhum canivete para se defender. Ele não tem nenhum cavalo, anda num burrico. Os romanos estão dando risada de nós, porque nós acreditamos que ele é um revoltoso. Os romanos sabem que é uma mentira. Os romanos são contra nós. Invocamos também a autoridade dos profetas, Moisés. Esse homem contraria o sábado. Esse homem desrespeita o sábado. Aí foram nossos amigos doutores que deram risada de nós. Mas nós fazemos a mesma coisa. Quando um burro e uma vaca atolam no brejo, no sábado, nós tiramos, trabalhamos no sábado. Quando nosso filho fica doente, nós chamamos o médico, levamos para o hospital no sábado. Ele faz a mesma coisa que nós e nós o acusamos. Então nós invocamos a autoridade de Deus. Esse homem se faz filho de Deus. Uma blasfêmia. Aí o Nazareno que veio com ironia contra nós. Mas está lá na Bíblia, está na Escritura, os profetas falam, todos vós são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus, menos eu. Por que essa exceção? Eu também sou filho de Deus. Então, todo mundo contra nós. Isso, o juiz fala no tribunal. Apesar de tudo isso, apesar dele fazer milagre, apesar dos romanos estarem a favor dele, apesar do povo estar a favor dele, nós estamos contra. Ele precisa morrer, porque ele prejudica a nossa autoridade, está tirando o nosso lugar, por isso ele precisa morrer. Essa é a lógica do juiz. Será que algum tribunal do mundo aconteceu alguma vez na história isso? Nenhum tribunal. Sempre se procurou um crime. O único tribunal foi esse tribunal de Jerusalém, tribunal dos judeus, tribunal de Caifás. Essa é a lógica do absurdo, a lógica de Satanás, a lógica do diabo. Mas Deus também tem a sua lógica. Ele deixou acontecer tudo isso. Para quê? Para a redenção da humanidade, por amor à humanidade. Não por amor dos demônios. Demônios não mereceram redenção. Por amor da humanidade. Tanto assim que um possesso fala, como Deus amou vocês, como Deus amou vocês. Vocês tiveram a redenção, tiveram o sangue de Cristo e nós não tivemos uma gota desse sangue. Uma única gota seria suficiente para nos libertar do inferno, mas nós não merecemos isso. Vocês mereceram. Essa é a lógica de Deus. Então vamos entender, se possível, a lógica do diabo
e entender a lógica de Deus, que é a lógica do amor. A outra lógica é a lógica do ódio, a lógica da violência, a lógica do despeito, a lógica do ciúme. Também, do outro lado, a lógica do amor. Amém. Senhor, vós nos reunistes em vosso Filho Jesus Cristo, que nos salvou por meio de sua morte. Em vossa bondade, acolhei as nossas preces. Rezemos. Senhor, atendei a nossa prece. Pela Igreja, para que seja sacramento vivo e atuante no mundo, e a todos os povos, anuncie a esperança da salvação, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Pela nossa comunidade, a palavra viva de Deus, para que no esforço contínuo para viver a fé, seja fortalecida na graça do céu, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que todos nós jamais desanimemos de viver o amor para com Deus e a Ele sejamos sempre agradecidos, rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Conservai-nos, ó Pai, em plena comunhão convosco, para que sejamos sempre sinais vivos de vosso reino, vós que viveis e reinais para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que pela fé e pelo batismo nos restaurais para a vida eterna, acolhei as oferendas e preces de vossos filhos e filhas, para que realizeis os desejos dos que em vós esperam, e perdoeis os seus pecados, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação. Dá-vos graça sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, pela penitência da Quaresma, corrigis nossos vícios, elevais nossos sentimentos, fortificais nosso espírito fraterno, nos garantis uma eterna recompensa, por Cristo Senhor nosso. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós, associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo.
O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição de vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o nosso profeta Pedro II, nosso bispo e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Cristo foi entregue para reunir num só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Oremos. Ó Deus de majestade, nós vos suplicamos humildemente, assim como nos alimentais com o corpo e o sangue de Cristo, dai-nos participar da natureza divina, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz, Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. São Miguel Arcanjo, Protegei-nos no combate, defendei-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Seja ele dominado por Deus, instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. salve, Rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Louvor das criaturas ao Senhor. Obras do Senhor. Bendizei Ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Céus do Senhor. Bendizei ao Senhor, Anjos do Senhor. bendizei ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Águas do alto céu. Bendizei ao Senhor, Potências do Senhor. bendizei ao Senhor, Lua e sol. bendizei ao Senhor, Astros e estrelas. bendizei ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos. Bendizei ao Senhor, Brisas e ventos. bendizei ao Senhor, Fogo e calor. bendizei ao Senhor, Frio e ardor. bendizei ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Orvalhos e garoas. Bendizei ao Senhor, Geada e frio. bendizei ao Senhor, Gelos e neves. bendizei ao Senhor, Noites e dias. bendizei ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Luzes e trevas. Bendizei ao Senhor, Raios e nuvens. bendizei ao Senhor, Ilhas e terras. bendizei ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Montes e colinas. Bendizei ao Senhor, Plantas da terra. bendizei ao Senhor, Mares e rios. bendizei ao Senhor, Fontes e nascentes. bendizei ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Baleias e peixes. Bendizei ao Senhor, Pássaros do céu. bendizei ao Senhor, Feras e rebanhos. bendizei ao Senhor, Filhos dos homens. bendizei ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Filhos de Israel. Bendizei ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor. Bendizei ao Senhor, Servos do Senhor. bendizei ao Senhor, louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Alma dos justos. Bendizei ao Senhor, Santos e humildes. bendizei ao Senhor, Jovens Misael, Ananias e Azarias. louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois dignos de louvor e de glória eternamente. Amém. Uma mensagem que é do dia, hoje, dia 16, mas que foi no ano 2007, dia 4 de abril. É um santo que eu bem pouco conheço, quase nem se vê falar. São Bartolomeu passou essa mensagem.
Na presença do Santíssimo Sacramento eu disse: um Deus poderoso só pode manter a paz. Um Cristo vivo entre nós, felicidade sempre nos traz. São Bartolomeu passa essa mensagem muito linda, diz ele assim, ó: o segredo da vida não é tão misterioso assim como muitos pensam. Um jardim cheio de flores torna-se um pedacinho do céu. A vida cheia de graças fortalece a alma e do bom sentido de viver, a alegria não mais se separa. De uma forma ou de outra, a pessoa vai passando despercebida. E quando olha, tudo parece ser resolvido, os seus problemas. Por quê? Porque esta pessoa vive só pensando em Deus e nos seus irmãos. Então a morte não tem mais espaço para ela. Assim é o sujeito, querendo ser como Deus, e Deus o criou, firme na fé, seguro no que diz, não tropeça, não cai e não se deixa enganar por qualquer coisa, mas procura sempre fazer tudo correto. Numa corda de um instrumento desafinado, o som sai diferente. Um membro do corpo não estando no seu devido lugar, balança o corpo inteiro. Mas este instrumento, estando na mão do Senhor, a pessoa fala sem tropeço e mantém a fé, que é o principal. Não há mal que não se cure, nem remédio que não exista. Por isso Deus criou todas as espécies de ervas que servem para todos os males, porque as plantas curam. É só descobrir. E elas foram feitas para ajudar a manter a boa saúde. O que não pode é duvidar. Basta a pessoa crer e dizer: agora sim, posso ter minha saúde de volta. O remédio cura, mas é preciso também acreditar. Quem sempre sabe agradecer a Deus todos os dias, tem a graça e a misericórdia de Deus. Assim se diz: quem procura acha, e quem acha só quer manter a vida mais segura e viver plenamente a serviço de seu Deus, como nós fizemos enquanto estávamos na terra com Ele. E Ele nos ensinava tudo isto, que Deus criou as plantas para manter o homem por muitos anos de vida. Amém. São Bartolomeu. É uma mensagem riquíssima, como todas elas, né? Como as plantas curam, diz São Bartolomeu, basta curar. Eu não esqueço de uma vez, porque eu fui uma pessoa sempre de fé, acredito tudo nas coisas de Deus, natural. Quando nós fomos morar em Joinville, em 1965, eu fui em 64, a mulher foi em 65. A minha irmã que morreu deixou 12 filhos, então o pai deu um para nós. Nós só tinha 2, e esse menino sofria terrivelmente dor. Ele se rolava no chão pedindo socorro. Nós, com a situação difícil mesmo, nem para lavar a louça ela tinha uma bacia. Depois, mais tarde, que eu fui comprar ainda. E nós, a situação, acolhi, que era sobrinho. Nós casados de pouco tempo. E lá um dia, esse menino, ele caiu no chão e rolava, na sala,
desesperado, ela disse, olha, viu, fosse fazer para cá, agora não tenho condições, o que é que vou fazer com esse menino aí? Bom, sabe o que é a minha ideia? Você viu que é a ideia e a fé. Meu Deus, eu já vi tanto cachorro com dor de barriga e vai lá no capim, come e cura-se. Quem sabe o capim vai curar esse menino? Eu digo, se o cachorro cura, por que eu não posso curar o menino? Aí procurei em redor de casa, não tinha o capim, que é o capim branco que o boi come, né? Tinha aquele capim que corta o dedo da gente. Eu digo, vai esse aqui mesmo, cheio de cirrilha. Peguei as pontinhas mais novinhas, olhar, botei numa panela de água lá e deixei ferver. Disse, toma nele isso aqui, né? Aí eu disse, não, toma. Pois nunca mais voltou a dor dele, a dor da barriga. Veio o capim. Aí, como disse São Bartolomeu, quem tem fé, procura, acha. Como é que naquela hora Deus viu o esforço que eu fiz para tirar o menino daquele sofrimento terrível, sem dinheiro, sem poder prestar socorro, levar no hospital? Então diz, pela tua fé, pelo capim que tu desse ao teu, a teu sobrinho, então eu curo ele. E curou-se. E nunca mais voltou àquela dor terrível. O que às vezes não dá certo é a pessoa, eu vou experimentar, se deu, não deu. Natural, de cara já disse, se deu, não deu. Não é assim, não. Eu vou pelaquela palavra que Jesus disse, até um copo d'água que tu deres a um Deus meu pequenininho, a mim tu dás dando. Basta acreditar que a fé, ela remove montanha. A fé faz tudo. Se não fosse a fé que eu tenho, não estaria aqui. É pela fé, gente, que a gente chega a esse ponto. Não é como querer dizer assim, não, eu vou dar um jeito, eu vou fazer, como o meu neto aí, o Vitor, né? Está fazendo vários, sei lá, para ver se cresce. E eu não fiz nada disso. Como é que se diz que ele fazia? Está fazendo, né? É teste, né? Não, como é? Hã? Ele está fazendo aí, faz num não dá certo, faz no outro não dá certo, sei lá. E eu não fiz nada disso, não. O que eu fiz foi o seguinte, eu vou pegar Jesus e não largar mais. Peguei primeiro, que eu conhecia mais ou menos, que carrego comigo há muitos anos. Eu perdi, me tiraram, foi uma tristeza, sabe? Eu cheguei a chorar e eu carrego comigo até hoje. A imagenzinha de Santo Antônio. Eu tinha muita fé no Santo Antônio. Tudo para mim era Santo Antônio, natural. Antes, primeiro, era a Sagrada Família, para depois Santo Antônio. Santo Antônio, quando eu era pequenininho, já com 4 anos, eu andava com ele no bolso. Depois, não sei se eu perdi, me tiraram, aí mandaram para mim de presente Santo Antônio. Então, tudo isso depende da fé. Não é essa estatuazinha aqui, me faça um milagre, não é isso aqui. É uma recordação que a gente tem, onde eles fazem a crítica sobre nós, que nós adoramos imagem. Ninguém adora imagem, né? Isso é coisa natural, cada um procura a brasa, a sardinha dele, então não tem um meio de criticar, diz, e faz crítica, né? Como é que é essa mensagem? São Bartolomeu, eu não sei nada dele, mas é um santo grande. Passa uma mensagem dessa, é porque eu acredito, porque se eu não acreditasse, talvez, não, tu não acredita, como é que eu vou passar para ti? Tem tudo isso, gente. Não é o estudo que faz a pessoa, e sim a obediência. A obediência se faz a pessoa. Você sendo aquela pessoa, nem que eu tenha que passar fome, mas do Senhor eu não desisto. É na obediência. Como diz alguma mensagem, não precisa ter estudo, meu filho. Basta tu crer e tu vai escrever tudo o que eu quero. A obediência. Eu vou à missa hoje, mas depois eu não vou, não tenho tanto tempo assim. Então, já é uma pessoa desobediente. A pessoa senta na mesa de manhã para tomar o café, meio-dia para comer, à noite para comer. Vai a uma missa, acha que é o suficiente. E nós temos 2 partes a alimentar, corpo e alma. Se preocupa que a gente vê essas moças, esses homens, até velho, fazendo ginástica aí na rua de calção sem camisa, se preocupando com a elegância do corpo, com a saúde. E a alma dessa gente? Será que eles vão pensar que vai chegar perto de Cristo assim, sem camisa, só de bermuda? Nunca.
Então, é uma pessoa que está botando a sua própria vida fora por falta de obediência. Obedecer o que está na Bíblia, os mandamentos da lei de Deus. Nunca se viu falar que um santo, o Padre João Batista Rosa, ou outro qualquer, que usasse bermuda. Agora, hoje em dia, os próprios sacerdotes, como um que foi com nós em Medjugorje, na procissão, um padre de bermuda. Tem cabimento a coisa dessa? É uma pessoa desobediente. É uma pessoa que faz aquilo por fazer. O serviço dele como sacerdote. Mas não tem aquilo que é o principal. A obediência, obedecer às leis de Deus. Ele dá tudo de graça, ele não cobra nada, ele não cobra o dia. Mas a luz aí para nós, se não pagar no fim do mês, eles cortam. A água vem da cachoeira, ninguém paga nada. Se botar lá deles, tem que pagar todo mês. Deus não cobra nada. Deus dá saúde, dá o remédio, o consultório dele é em todo lugar, não tem esse negócio, faz fila para conversar comigo, não. Basta ser obediente e você entrar no seu quarto, dobrar o joelho e orar baixinho. Peça a ele. Como já contei para vocês, aquela pessoa de madrugada, 2:30 da manhã, me tirar do sono desesperado, que a mulher ia morrer, e que Deus me dá um socorro, o que é que eu faço na minha vida? Minha mulher está quase morrendo. Deixa no estado de nervo a gente, mas pela fé que eu tenho, eu digo, só Deus é que pode me socorrer numa hora dessa. Fui lá na frente do Santíssimo pedir, Senhor Jesus, me ajuda, porque uma hora dessa, um homem chorando, pedindo, pode deixar, meu filho, eu vou atender. E não deu outra. Ao meio-dia ele telefonou que a mulher estava curada. Então, tudo isso é a obediência. Se eu não tivesse essa obediência, eu jamais seria a pessoa que sou. Estão desafiando eu pela internet, eu que não quero nem olhar, porque mesmo não conheço isso aí. Chamando nomes feios. Mas chamaram de Jesus também daquele, né, que ele estava possuído pelo demônio. Agora imagine nós, não faz mal, deixa eles falar de nós, deixa falar de mim. Agora, eu não sei. Se eu fosse comigo, eu ia lá tomar providência. Digo, não, peraí. Você pode brincar com tudo, mas não mexa com a família, não mexa com quem está fazendo o serviço certo. Aqui na praça aí disse que é o prefeito, não sei se é o prefeito, não sei quem foi. Bota 2 padres vestidos de padre e na cabeça uma cabeça de coelho. Parece assim, um parece para Tobias. Está lá, para todo mundo ver. Isso não é um escândalo? Isso não é um deboche? Se fosse comigo, eu ia lá, ia. O senhor vai me fazer isso comigo, então eu vou fazer o senhor botar a cabeça de um boi. Por que o senhor pode fazer comigo? Agora, botar um sacerdote, que é um instrumento de Deus, a cabeça de um coelho, e ele com a batina, com essa, que eles usam essa faixa quando recebe celebra a Santa Missa, está lá 2 padres. Isso não é escandalizar a própria Igreja Católica? Por que não bota um evangélico? Não, tem que botar um padre, que eles querem acabar com tudo. Se eu fosse um padre, eu ia lá, sinceramente. Deixa para... Não, mexeu com a pessoa de família, mexeu com um ser humano que está a serviço de Deus, não, tem que procurar justiça. E se nós deixar assim, daqui um dia, e vão querer montar em cima de nós e ainda dar com chicote. Então tem que ser assim, fazer como Jesus fez. Mas tem gente, não, deixa assim. Quem deixa assim? Não, tem que falar, tem que dizer a verdade. Ora, brinca-se com tudo, mas não brinque com um ser humano que está a serviço de Deus. Botar lá vestido de padre e cabeça de coelho lá. Isso é Páscoa? Não, isso é do Judas, isso é traidor. Abusar de um sacerdote. É abusar de um sacerdote que está a serviço de Deus, natural. E se eu fosse um deles, se eu fosse o Patobio, o padrão, eu ia lá, eu processava. Sinceramente, porque isso faz parte de escândalo. É pessoa desobediente, que não entende nada de Deus. A Igreja Católica já está decaindo cada vez mais, vai fazer de um sacerdote. Bom, sacerdote é um ser humano também pecador. Pior fizeram com Jesus no carnaval, encheram de anjo, botaram o Roberto Carlos na frente. O que é que aconteceu? Aí, lá um bandido matou 12 crianças, não é? E lá estão vendo coisas terríveis,
Porque estão desafiando a lei de Deus e paga caro. Eles pensam que estão brincando com Deus. Com Deus não se brinca, não. Eles não sabem nada de Deus. Não sabem nada. Porque se o ser humano soubesse o que é o poder que ele tem, que a gente teve esse prazer e ver, cairia de joelho e pediria perdão todos os dias. Que o poder de Deus é uma coisa que não existe na terra, que possa chegar pertinho dele. Ele é um dos mais humildes, mas o poder que ele tem, você imagina, nós estamos vivendo dentro de uma nave. Quando se pega um avião para outros países, que tem os terroristas, joga uma bomba e mata tudo. E esse planeta nosso é uma nave carregada de bomba, só não explodiu porque Deus não permite. No avião permite, porque Deus ali pouco existe. Mas aqui na terra está minado de bombas, não explode porque Deus não deixa. Então o que é que vai acontecer? É a limpeza, tirar os terroristas, tirar essas pessoas escandalosas e deixar os puros viajar para toda a eternidade num planeta lindo que está para acontecer a qualquer momento, a transformação da terra. Quem está nos assistindo através da internet aqui, em nome da Santíssima Trindade, eu vos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.